Olá, nação, eu acredito na minha geração. Hoje é quinta-feira e nós estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito podcast. Você de perto, você de longe, mas a verdade é que estamos conectados por este meio de comunicação chamado de internet ou redes sociais, em especial pelo YouTube. Já que você chegou aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, fortaleça o nosso trabalho para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Como todas as quintas-feiras, estamos aqui reunidos em um bate-papo especial e espiritual que promove edificação e também agrega alguns valores na sua vida. E trazemos aqui diversos compartilhar de experiências de muitos convidados. Hoje não é diferente. Como pode ser que você já tenha visto, se não viu, não ouviu, você vai saber agora que hoje, mais uma vez, temos aqui uma convidada, e hoje é uma convidada estrangeira, gente, viu? É uma convidada estrangeira muito especial que vai compartilhar aqui conosco as suas experiências com Deus, experiência de vida, experiência do seu país de origem e experiência agora vivendo e morando no Brasil. Eu estou falando da cubana que tem mais de 200 mil seguidores no TikTok, é a famosinha do Instagram, é famosa também no YouTube, é a cubana que é famosa no Brasil, ela é influencer, ela é a Helena Ayala. Seja bem-vinda ao Eu Acredito Podcast. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz, muito emocionada. Uma alegria recebê-la aqui, e ela não está sozinha, ela veio com segurança, tá? Para ser protegida, guardada. E é o seu pai. Eu vou tentar pronunciar de novo aqui, mas em brasileiro eu já sei que fica mais fácil falar Osni, mas eu vou tentar Osnior. Osnior. Que na verdade em espanhol seria Osniel. 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 Ah, você fala bem? A primeira pessoa que pelo fala que bem eu para mim. compreendo um pouquinho de espanhol. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast, irmãozinho. Uma alegria receber o senhor aqui, viu? Obrigado, um prazer. Deus abençoe muito. Amém, amém. Eu recebo a bênção, tá? Gente, o nosso bate-papo hoje aqui, ele é super especial, até porque nós estamos vivendo aí um período que está antecedendo o dia para nós definirmos o nosso presidente da República para governar 4 anos, 2023, 2024, 2025 e 2026. E hoje a nossa temática é abordando sobre experiências e falando sobre o regime comunista e socialista em Cuba. O nosso convidado já está aqui e nós queremos conhecer um pouquinho mais a respeito deles. Mas antes de tudo isso, qual é a visão dos cubanos a respeito do Brasil? Olha, em Cuba tem falado muito mal do Brasil. Sério? Tanto do Brasil como os outros países da Latinoamérica. Em Cuba falam que só eles têm educação gratuita, só eles têm a melhor educação, a melhor saúde, que lá o país é muito bom, e falam que o Brasil é um país muito ruim, um país cheio de pobreza. A gente tinha uma visão muito errada do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu vi um mercado cheio de comida, meu Deus. E eles falam que isso é ruim. Aqui é o capitalismo. Realmente em Cuba a mídia é regulamentada e eles começam a falar muito mal dos outros países para você não ter motivo para ir embora. Só chega coisa ruim do Brasil lá em Cuba? Sim. Então você tinha uma percepção que quando chegasse no Brasil só ia ser favela, comunidade. Sim, eu até fiz um vídeo disso, que eu quando cheguei aqui fiquei chocada, assim, porque eu achava que tudo era favela. Sério? Achei isso. Mas tu já encontrou alguma favela aqui por Curitiba? Eu já vi alguma. Já viu? Eu acho que em Curitiba, nos estados e nas capitais do Brasil, é a cidade que menos tem favela. Tem menos, é muito pouco. Aqui as favelas, de fato, a gente pode chamar de vila, de comunidade. Agora em outros lugares aí são favelas mesmo. E me falam que aqui... Eu falei hoje com um amigo sobre esse tema de favelas, e ele me fala que aqui é como que estão mais arrumadinhas. Sim, e daí não parece tanto. Realmente, as favelas aqui, as comunidades aqui, são um pouco mais arrumadas. Eu não sei como é que é São José dos Pinhais, né? Aqui, Léo, como é que é aqui, Léo? Tranquilo, melhor que lá. É melhor do que Curitiba? E em Cuba tem favela?
Não, não tem favela. O que tem lá em Cuba é uma coisa que se chama solar. Nem sei se isso tem uma tradução em português. Que é algo parecido, que é bairros um pouco mais perigosos, que são conhecidos mais como um pouco mais pobres, pessoas que têm um nível um pouco mais diferente das pessoas da cidade, assim, no sentido econômico, no sentido também social e tudo. É solar. Solar. Seria como se fosse uma comunidade menos favorecida. Exatamente. Tiveram poucas oportunidades de evoluir, de crescer. Só que não é como as favelas que são assim montadas, são casas um pouco mais pobres, assim. Ah, entendi. Então, aqui em Curitiba não tem essa favela que são montadas assim. Essas favelas que são montadas é mais São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia tem bastante também. Aqui em Curitiba é mais aquelas vilas. A não ser ali o Parolim, Montese, que tem essas favelas. Arrumando briga aqui com os curitibanos. É brincadeira, eu amo Curitiba, é uma terra boa demais. Então essa visão ruim que vocês tinham a respeito do Brasil, ela foi quebrada quando você chegou aqui? Sim. E hoje, para você, o Brasil é o melhor país do mundo, né? Para mim, olha, o Brasil está muito bem. Muito bem mesmo, em muitas questões, assim, inclusive na forma social, porque eu tenho escutado assim, meus amigos que eles vão para outros países, eles não são bem-vindos lá. Em Brasil fui muito bem-vinda, as pessoas me acolheram com muito carinho. Acho que Brasil é minha segunda família, eu não quero ir para outro país, eu quero ficar aqui no Brasil. Que legal, o Brasil na verdade é feito de uma população receptiva, é um povo que sabe, hospitaleiro, Sim. que recebe bem de fato os estrangeiros. E Curitiba também ele é uma cidade boa. Ainda que a fama dos curitibanos seja que são mais fechados, mais frios, mas depois Sim. que você faz uma amizade com um curitibano, é amizade para a vida toda. Sim. Eu, quando cheguei da Bahia aqui, foi difícil fazer amizade com alguns curitibanos. Mas depois que eu fiz, foi eles quem mais me ajudaram, em tudo mesmo, de forma social, com benefícios, com auxílios. E se eu alcancei alguma coisa hoje em Curitiba, eu agradeço a Deus e também aos curitibanos que me receberam como irmãos, como família. Agora, falando um pouquinho a respeito da Ayala. Hoje você é conhecida aí como influencer, tem um perfil bastante relevante no TikTok, falando sobre curiosidades de Cuba, falando também das coisas que você acha estranha no Brasil, das coisas que você vê no Brasil que nunca tinha visto em Cuba, e tem aí um número expressivo de seguidores. Então você acaba sendo conhecida por muita gente do Brasil, de diversos estados, hoje como uma influencer que traz informações sobre o regime comunista, o regime socialista. Mas e a Helena Ayala, como pessoa, como ser humano, quem é ela? Olha, eu me identifico assim como uma mulher cristã, uma mulher que tem muitos sonhos, que tem uma visão assim das coisas muito grande. Eu sou uma pessoa que pensa em grande, meus sonhos são gigantescos, mas eu coloco os sonhos de Deus na minha vida por em cima de tudo. Eu tenho meus sonhos pessoais, mas para mim é muito mais importante fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, eu sou uma pessoa, um ser humano como todos, que comete também seus erros, que dependo totalmente de Deus para fazer qualquer coisa. Sou uma pessoa também que passa por dificuldades, que seja cristã, não significa que eu não passe por dificuldades na minha vida, mas tenho Deus no meu coração, tenho Deus em todo momento, e eu sempre tenho uma paz na minha vida, uma paz que realmente a gente não consegue explicar isso, mas apesar das coisas ruins que possam acontecer comigo, eu sei que Deus está comigo e também sei e conheço que tem uma realidade espiritual. Então sou uma pessoa que entende o mundo espiritual, sou uma pessoa que entende que por trás de todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, Deus tem um propósito. Amém. Quem é Deus para você? Para mim, Deus é meu melhor amigo. Seu melhor amigo? É meu melhor amigo, realmente. Ele é uma pessoa que, quando ninguém está, ele está aí. É uma pessoa que eu posso me expressar, que ele sempre vai me ouvir, ele nunca vai, como explicar? Ele não vai me julgar. É uma pessoa que realmente, ele esteve aí nos momentos mais ruins da minha vida, ele me compreendeu, ele me ajudou. E para mim é meu melhor amigo, assim, por isso. Eu tive uma época muito difícil na minha vida aqui no Brasil, que eu perdi todos os meus amigos. Nessa época foi a época que eu mais me aproximei de Deus, porque eu entendi que realmente é Deus e eu.
que é bom ter amigos, é bom acompanhar dos teus amigos, mas você não pode colocar isso por cima de Deus. E nessa época eu entendi que realmente é Deus comigo sempre, até o final. Uau, que maravilha. Existiu a Helena antes de conhecer a Jesus? Não, graças a Deus eu tive o privilégio assim de nascer em um lar cristão, então minha família já era cristã. Uau, que legal. E como é que foi nascer em um lar cristão em Cuba? Já estava dentro deste regime comunista e socialista, né? Sim, já estava. Olha, na minha etapa de criança eu não estava muito ciente assim das coisas que aconteciam. Mas quando comecei a ir na escola, que meus pais eles sempre me ensinaram as coisas como são em Cuba, a doutrinação que tinha lá. Porque é muito fácil ser adoutrinado, porque a lábia deles é muito atraente. E eles me falavam bastante as coisas, então eu comecei a ver que meus princípios eram uns, mas o que eles falavam era outra coisa. Então eu tinha que decidir em seguir meus princípios ou fazer as coisas políticas que eles faziam. Em Cuba, você é obrigado a falar quando criança. Pioneiros pelo comunismo, seremos como Che Guevara. Che Guevara, para quem não sabe, é um assassino. É uma pessoa que uma criança não deveria seguir o exemplo dele. Meus pais me falaram para não falar isso. E eu era repreendida muitas vezes na minha escola por não falar isso, porque meu princípio não é ser como um assassino, meu princípio é ser como Jesus. Uau. Então, era uma coisa que batia muito constantemente, desde criança. Quando você também é criança, tem um herói lá, que se chama Camilo. Você tem que ir, numa data específica, você tem que ir lá no mar e jogar uma flor. Render culto à morte dessa pessoa. A gente também não forma parte dos nossos princípios cristãos, de dar uma flor para uma pessoa morta, uma pessoa que realmente também não é um herói, porque tudo que eles falam de heróis e tal, não são pessoas que realmente fizeram algo bom, são pessoas que realmente ajudaram essa ditadura a ser o que é hoje. Então, isso era uma coisa que eu não concordava. Eu às vezes, me atrasava para não ter que colocar aquela flor. Me atrasava? Me retrasava, assim, tipo, não chegava na hora, chegava tarde. Atrasava, entendi. Entendi. E daí era toda uma estratégia que meus pais também tinham que me ajudar, assim, para armar toda uma estratégia, porque se você não faz aquelas coisas, é uma coisa muito grave, assim, para você. Porque como estudante, eles têm uma coisa lá que é todo o teu historial estudantil, daí eles mancham aquilo. E isso é um perigo, assim, também para você, porque daí você não consegue, talvez, ir na faculdade, e eles te ameaçam também. Então, você é obrigado a fazer o que eles querem, os princípios deles, mas que não eram os princípios meus. Entendi. Então, já que você não pode falar muito como é que era nascer em um lar cristão, Mosni, pode falar para a gente como é que é a vida de um cristão lá em Cuba? É muito complicado porque o governo completo, todas essas pessoas que ficam lá no governo praticam a macumba. Todos eles. A religião que mais cresce, a Não, maior os religião lá governantes. é a Umbanda? Sim, Tudo o que a santeria ela tem várias áreas, assim, vamos falar em termos gerais, seria santeria, daí tem santeria. Santeria. Bruxaria. Bruxaria. Essas coisas, assim. Feitiçaria, essas coisas. Isso. É o que mais de religião é a maior lá em Cuba. Exatamente lá. Então, os cristãos, eles não são muito valorizados, assim. Eu lembro que na minha escola, se eu falasse de Deus, isso era um problema muito grave para mim. Mas ainda assim eu falava, sabe? Porque eu sempre coloquei meus princípios acima de tudo. Daí, você não podia, sei lá, fazer um texto sobre Deus, porque eu, quando criança, eu gostava muito de fazer textos sobre Deus. Era muito, brigava muito comigo por isso. Na escola, assim, quando você pregava o evangelho, eles te falavam assim, que não podia falar, que você não podia se expressar e tal, sendo que Cuba é um país que na Constituição fala que você é livre para expressar a sua religião, mas você não pode. Minha igreja, por exemplo, não era uma igreja que era construída assim com paredes, porque o governo não deixa. Não deixa construir o templo? Não deixa. Por quê? Eles alegam o quê? Então, eu não entendo por que eles não deixam, sendo que na Constituição eles deixam que as pessoas
têm a sua religião, mas o cristianismo especificamente, eles não querem. É uma oposição realmente que a gente nem entende. Mas eles falam de que não pode e não pode. O governo que manda na tua vida. Eles falam porque antes do ano 59 tinha muitas igrejas. E depois del 59, você não pode ir e plantar uma igreja nova. Por exemplo, congregação cristã. Lá em Cuba, você não pode plantar uma igreja de congregação cristã dessa denominação. Não, Sim. não pode. Tem que ser as denominações antigas. Se for para implantar uma igreja nova, não consegue. Não. Uau. Daí minha igreja não conseguia. E você via muitas vezes assim que aparecia uma patrulha de polícias lá fora, porque dava para ver, como a gente não tinha parede, dava para ver o que acontecia. Daí para falar com o pastor, muitas vezes colocava multa na gente por causa do som, ou por causa de muitas bobeiras assim. Sim. Colocava multa na gente. Isso você vê em Cuba, muito isso, coloca multa por qualquer coisa. E você também via, por exemplo, pessoas do governo, pessoas comunistas também entrando na igreja disfarçadas só para ouvir o que o pastor estava falando, se está falando tudo direitinho. Porque tem os espiões, assim, que estão lá para ouvir, para depois falar para a polícia e depois prender o pastor e falar alguma coisa. Muitas vezes também na casa do pastor iam visitar ele. Qual a maior perseguição assim ao cristianismo, à igreja que vocês presenciaram em Cuba? Olha, a maior assim que eu já vi, que acho que também não é tão grave como aconteceu na Coreia do Norte, mas é que, por exemplo, eu formava parte do teatro da minha igreja. A gente saía nas ruas para pregar, fazer obras de teatro evangelísticas. Uhum. Daí vinha, como a gente fazia aquilo e era muita pessoa que ficava no redor, os polícias eles iam lá e colocavam multa pra gente, ou muitas vezes falavam, não, vocês não podem fazer isso, porque é desordem social, desordem das pessoas, algo assim. Como que a gente estava fazendo uma bagunça. E daí eles o prendiam. Isso acontece muito. Você não pode ir na rua a fazer uma manifestação como essas. Aqui no Brasil você vê que você vai, sei lá, fazer uma Marcha dança pra lá. Jesus, nem pensar. Não, isso lá, meu Marcha Deus. pra Jesus? Se você faz isso, todo mundo é prendido. Sério. Lá só tem marchas políticas e você é obrigado a ir. Mas essas marchas políticas é relacionada a um partido só ou pode ser a outros partidos? É o Partido Comunista de Cuba, que só tem um partido em Cuba. Ah, só tem um? Só tem um. Não tem outros partidos? Não tem. Ou essas marchas também são por datas, assim, por o 26 de julho, por, sei lá, o triunfo da Revolução, coisas assim. O catolicismo romano lá? Religião católica, a igreja católica? Tem lá. Tem Tem mas igreja. ela já tem mais liberdade para anunciar Cristo ou também existe essa perseguição ao catolicismo romano? Olha, eu acho que não tem uma perseguição. Também eu não conheço muito, não saberia te dizer muito fundo, mas eu acho assim que não. É que também um cristão evangélico, ele é mais... fervoroso? Mais fervoroso. Já o católico, ele é mais, sabe, Ele se tranquilo. mantém, às vezes a igreja católica acaba se aliando ao Estado, né? Sim, muitas vezes sim. Então, o evangélico, ele é muito mais, sabe, faz coisas muito diferentes, assim, do normal, como sair nas ruas pregar o evangelho. Isso é uma coisa bem louca, assim, pro mundo. É que o evangélico quer ganhar vidas para Cristo, quer alcançar mais vida para Cristo. Se o evangélico pudesse, ganhava até esses governantes comunistas, né? Só que para eles, o Deus deles é o próprio Estado, é o próprio governo. Sim, literalmente, você cresce e parece que o governo, ele é um Deus. Ele é um Deus, ele te ensina a ser que também na forma de ele atuar, ele parece um Deus, porque ele decide o que você vai comer, o que você pode ou não fazer, para onde que você pode ou não ir. É muito engraçado assim que, por exemplo, os cubanos, é complicado para eles sair para os outros países. Daí o governo, ele sabe, claramente ele sabe que os cubanos estão fugindo. Daí tem países que ele abre para os cubanos irem embora, depois fecha. Abre, fecha. É uma coisa muito macabra, muito doida assim. Porque ele é mau, ele é ruim. E, nossa, o governo, ele, literalmente, ele decide tua vida. Ele decide se você vai ou se você não vai. Quanto às igrejas em Cuba, você acha que lá em Cuba as igrejas são fervorosas por conta
principalmente as evangélicas, por conta dessa perseguição, é que desde criança a gente ouve uma pregação que diz que quando a igreja é perseguida, ela se torna mais fervorosa e mais próxima de Deus ela quer estar. Essa é uma realidade em Cuba? A igreja é mais fervorosa do que no Brasil? Sim, olha, eu vejo isso muito. Lá as pessoas têm muita paixão. Minha igreja é uma igreja que se multiplicava muito. Você via almas e almas para Cristo, eram muitas, assim. A gente, apesar das dificuldades, apesar da imposição do governo, a gente se fortalecia, a gente continuava fazendo. É, que maravilha. E o senhor se converteu há quanto tempo lá em Cuba? 20 anos já. Há 20 anos? 20 anos. E nesse período, o senhor, em algum momento, foi doutrinado, mesmo sendo cristão, foi doutrinado por esse regime? Adoctrinado quando criança, meus pais, meus avós foram adoctrinando na mesma escola eles adoctrinam. E você não dá para perceber que estão fazendo, mas quando já a pessoa vai mexendo assim e olhando que eles falam uma coisa e faz outra, então aí você abre os olhos e deixa de acreditar em eles. Oh, meu pai também me falou uma coisa, acho que você esqueceu, que ele fazia parte de porque tem em Cuba um partido para jovens comunistas, que ele fazia parte de lá, ele falava que ele acreditava muito, com todas as suas forças nisso. Eu tenho uma amiga que ela acredita com todas as suas forças no governo comunista, assim. E pessoas também que eu conheço que estavam nesse partido e eles deixaram lá porque você é obrigado também muitas vezes. E eles são controlados, assim, você que está lá, agora você não pode sair de Cuba, agora você tem que fazer tal coisa, e assim. É mais complicado. E como é que foi esse período que o senhor participou deste partido comunista quando era jovem? O senhor acreditava de fato numa revolução? Sim, eu assistia discursos de Fidel Castro. E eu acreditava tudo que esse cara falava. O senhor ficava encantado pelos discursos dele? Você escutava ele e acreditava em tudo, como agora mesmo o Lula fica falando um monte de coisas para o povo, prometendo e prometendo. E então a pessoa quer acreditar porque tem um sono. Ele quer que esse sono venha a cumprimento. E então acredita em todo assim o que os caras falam. E eu acreditava de jovem assim, mas comecei a ver que o que ele falava depois não estava acontecendo. E o povo estava passando fome e eles estavam comendo de todo e o povo passando fome. Então deixei de acreditar em eles. É uma parte da população de Cuba que passa por necessidade, uma boa parte, ou existe essa separação entre a elite, uma classe social alta, e a classe social menos favorecida? Como é que funciona? Cuba se tornou uma nação pobre, um país pobre, ou existe gente lá que é bem de vida? Olha, em Cuba todo mundo passa fome, todo mundo passa o mesmo trabalho, porque você vai no mercado e ainda você tendo dinheiro, as coisas não estão lá no mercado, então você vai passar fome. Em Cuba, o que existe assim é que tem pessoas que têm familiares nos Estados Unidos há muitos anos, daí mandam dinheiro, roupa, comida, daí vivem um pouco melhor. A gente tinha família nos Estados Unidos, ajudavam a gente, só que não era uma ajuda de todos os dias, era algumas vezes no ano. Já tem pessoas que ajudam, que têm familiares que ajudam todos os dias. Daí essas pessoas acabam vivendo um pouco melhor do que a maioria. Mas ainda assim, quando um familiar manda dinheiro para a pessoa e ela vai no mercado, não tem a comida. Então, ela é igual que todo mundo, passa fome igual que todo mundo. Então, não existe os mais favorecidos e os menos favorecidos. Sim, os governantes, os militares. Só os governantes e os militares. Só eles que estão lá em cima. O povo, ele é que se vire lá, passando fome e se virando para fazer as coisas. Misericórdia. Vamos lá, você nasceu em um lar cristão, isso nós compreendemos. Mas eu acredito que filho de crente não é crentinho. Cada um de nós temos a nossa própria experiência com Deus. Sim. E sempre tem aquele momento que nós temos um encontro com Deus que nos leva a ter um despertar para um compromisso maior com Ele, com o seu reino. Você teve essa experiência com Deus que te marcou e te levou a um despertar para um compromisso maior no reino? Eu já tive vários, assim.
Mas eu quero contar assim uma experiência assim que eu tive antes desse encontro, que foi lá em Cuba. Eu fui uma pessoa que sempre tive sonhos, mas me faltava essa parte assim de acreditar 100% em Deus. Daí eu quis provar Deus, assim, eu falei, porque meu sonho sempre foi fazer design de moda, daí em Cuba isso é impossível, essa carreira literalmente não existe. Daí eu falei assim para Deus, Deus, se é tua vontade, porque eu já estava desistindo, eu falei, Senhor, se é tua vontade que eu faça isso, se realmente você quer me usar nisso, porque eu não quero fazer por gosto, eu quero fazer porque realmente eu quero edificar vidas, sabe, através disso, que Deus me use meu talento para ganhar vidas, almas para Cristo. Daí teve um evento na igreja de 3 dias e eu falei para Deus que me falasse, que me confirmasse, se ele não me confirmava, eu ia desistir. Daí passou o primeiro dia, nada, o segundo dia, nada. Daí foi o terceiro dia e já estava a ponto de acabar tudo. E o ministro do louvor, ele falou assim, eu estou sentindo, não posso terminar esse evento porque o Deus está me falando uma coisa. Ele está me falando de que tem uma menina nesse lugar que ela quer fazer design de moda e ela quer desistir do sonho. Eu comecei a chorar. Nesse momento, meu Deus, Deus responde mesmo, Deus te ouve. Foi uma experiência, eu tinha 12, 11 anos, quando aquilo foi uma experiência, meu Deus, realmente Deus te fala, porque não é a mesma coisa que teus pais te falem de que Deus te ouve, Deus te está aí para você. Eu experimentei isso, assim, e o meu Deus, ele nem sabia, o cara nem sabia o que eu estava passando, e foi Deus que falou. Depois, estando aqui no Brasil, eu também tive uma experiência assim que eu cometi meus erros, assim. Eu me envolvi com uma pessoa que não tinha que me envolver, daí eu acabei fazendo coisas que não tinha que fazer e eu me feri muito, porque era o jugo desigual, daí eu me feri e eu sabia que estava fazendo errado, mas eu quis insistir nisso. E depois que aconteceu isso, que isso me quebrou todo por dentro, a partir desse momento eu sinto que eu fui mais forte no Evangelho. Eu sinto que eu fui muito mais forte em todos os sentidos, assim, que minha relação com Deus foi muito mais forte a partir desse momento. Porque realmente, nesse momento, quando eu estava sozinha, Deus estava lá. E nesse momento que eu estava ferida, Deus me sarou. E realmente eu vi assim a misericórdia de Deus na minha vida, porque eu falei, sabe? E Deus estava aí lá me sustentando e Ele me deu mais uma chance. E Deus é o Deus de segundas chances, realmente, Sim. né? Então você acredita que mesmo falhando e cometendo um erro, Deus usou dessa situação para te fortalecer espiritualmente? Sim, Ele me fortaleceu muito. A partir desse momento, eu sei que Deus sempre usa as coisas também para edificar outras pessoas. Eu lembro que depois desse momento, nossa, vieram muitas meninas me falando sobre isso. Ah, eu estou gostando de um menino, mas ele não é cristão. Mas agora eu já não tinha só a fala. Ah, não é bom falar, eu já tinha uma experiência. E, nossa, depois disso, muitas pessoas vieram me falar sobre o tema. Eu achei engraçado isso, assim, depois. E eu soube explicar melhor para as pessoas, assim, com uma convicção, sabe? Não só de fala, sabe? Também com uma experiência. E eu sei que Deus também usou isso para edificar outras pessoas. Isso é interessante, porque geralmente as pessoas olham para nós e, às vezes, por termos uma visibilidade na mídia, nas redes sociais, mas eles não conhecem a nossa interioridade, os nossos conflitos, as nossas batalhas. Às vezes, a rede social é boa, mas ela mostra uma imagem para as pessoas que nos veem como pessoas perfeitas, que não são sujeitas às lutas, às guerras, às tentações, às quedas, às falhas, a consequências dos nossos erros. E talvez tenha muitas Helena Ayala nos vendo aí agora, que talvez esteja passando por este processo que você passou, está sendo quebrada, está sendo arrebentada por essas circunstâncias, seja por uma consequência de um erro, ou seja, por qualquer outra situação. Se você pudesse falar com a Helena Ayala, que viveu isso hoje, o que você falaria para ela? Eu falaria assim, porque uma coisa que eu senti muito foi culpabilidade. Eu me sentia muito culpável. Eu sentia que tudo que eu tinha construído em Deus tinha se apagado. Eu falaria para essa pessoa, para essa Helena, que não se sinta culpável, que não sinta que seus erros são o fim, porque Deus morreu por nós
para arrumar tudo aquilo que estava quebrado em nós. Ele sabia já que você ia falhar, mas ele já tem uma solução para você. E é só você se arrepender, sabe? Que Deus realmente ele perdoa. E no começo parece complicado. Será que Deus vai me perdoar? Mas Deus perdoa. E Deus tem um plano, um propósito na tua vida. E que isso não vai definir todo o teu futuro. O importante é você se arrepender. O importante é você querer mudar. Sabe, não continuar no pecado, porque Deus, ele te respalda quando você quer fazer a vontade dele, quando ele vê que você não está caindo na iniquidade lá, querendo fazer as mesmas coisas. Se você realmente se arrepende, Deus está lá por você. Isso é verdade, porque quando Deus nos chamou para aceitarmos e viver o Evangelho, ele já sabia quem éramos nós. Ele sabia os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aonde iríamos acertar e aonde iríamos errar, quando estaríamos em cima e quando estaríamos embaixo. E mesmo ele sabendo disso tudo, ele não abriu mão de nós e decidiu depositar os seus valiosos tesouros nesse barro, nesse vaso de barro que somos nós. Irmão Osni, como é que é viver os valores e os princípios cristãos em Cuba? É muito complicado porque, por exemplo, você em uma empresa tem 2 cristãos, 3 cristãos e tem uns 50 pessoas que não acreditam em Deus. E aí você tem que predicar para eles muito, pero com seu próprio exemplo, assim. Testemunho, assim, testemunhando. E então é a maneira mais forte de poder predicar a essas pessoas, porque eles ficam roubando da empresa, você então fazendo certo, não roubando, mostrando sempre a verdade, não fazendo ruim, não fazendo as coisas ruins, e dessa maneira é que desse jeito é que você consegue ganhar a essas almas para o Senhor, assim. Então a vida é a própria pregação. Sim. Porque se for falar de Jesus, de Cristo para essas pessoas não cristãs, o evangelho é bem recebido pelos cubanos? Por muitas pessoas, quando passam por provas assim, é quando mais você pode assim acercar a eles, falar sobre Cristo, falar esta mesma hora. Em Cuba está passando muito ruim. Lá estão tirando a luz elétrica, ficando... O dia tem 24 horas e lá ficam 5 horas com luz elétrica, 6 horas, e as pessoas ficam chateadas, com muito... não sei como falar assim, enojados. Muito bravos, assim. Bravos, chateados. Sim, chateados, né? Assim. Irritados. Sim. E as pessoas não têm aonde acudir, já sabem que o governo não está dando certo, e eles acudem a Deus. Aí, quando passam por um momento de prova... Aí uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Sim. Interessante. Falando sobre ideologias, filosofias, aquilo que o governo de esquerda quer implantar no Brasil, pro aborto, pro casamento homoafetivo, eu não tenho nada contra se o homossexual quiser casar, esse problema dele, é uma responsabilidade dele, mas que não seja uma lei impondo para que os pastores e padres façam seu casamento. Essas ideologias em Cuba é uma realidade também ou não? Olha, não foi uma realidade, porque o governo de Cuba, ele por muitos anos foi conhecido como perseguidor de homossexuais, negros e cristãos. O princípio do Che Guevara era esse, ele matou muitos homossexuais, muitos negros e muitos cristãos. Por isso que desde Cuba tem um pouco de medo as pessoas de se expressar também como gays e tal. Agora, é que estão assim, tendo essa manifestação assim disso, mas não é porque o governo ele está aceitando, é porque o governo está falido. E ele, como não tem mais comércio agora nem com a Rússia, nem com outros países que ele antigamente fazia, então ele está pedindo ajuda para a Espanha. E lá na Europa é muito forte o movimento LGBTQ. É mesmo? É muito forte, então eles estão tentando assim...
colocar isso em Cuba, sim, acho que já está nesse processo, mas não é porque eles concordam, é para ficar bonitos ante a Espanha e conseguir fazendo o comércio. Negócios, comércios. Exatamente, né? mas não é uma coisa que é espontânea, é uma coisa que é real. Como também eu acho que o governo de esquerda, o governo de Lula, também não é uma coisa real. É muito na parte bonita, assim, de que vai acontecer, mas realmente eles não estão pensando nas pessoas, eles estão pensando numa imposição. Que Entendi. é muito diferente dar uma liberdade para as pessoas, para os homossexuais, por exemplo, do que uma imposição, colocar essa ideologia. Em Cuba ainda não tem ideologia, mas eu sei que daqui a alguns anos isso também vai acontecer. Não, aprovaram agora o Código de Família. Já aprovaram? Foi aprovado? Sim. É que, na verdade, assim, como o país sempre foi conhecido como um governo perseguidor dos homossexuais, que a verdadeira homofobia está aí, agora, para eles aprovarem isso, é apenas por um acordo comercial mesmo, para ficar bonito diante de outros países que já aprovaram, né? E eles, assim, receber o apoio dos outros países. E aborto lá? Aborto é permitido também? É permitido? Sim. Permitido. Como você e a sua família conseguiram sair de Cuba? Foi assim, normal? Eu vou embora para o Brasil ou teve que ser fugido? Não tem um voo direto para o Brasil. A gente, na verdade, veio de uma forma diferente do que a maioria dos cubanos. Que a maioria dos cubanos, eles fogem pelo mato, pelo mar. Que é uma forma perigosa, que é muito mais provável você morrer do que chegar lá. Então, a gente veio para o Brasil de outra forma. Minha tia, ela tinha chegado aqui por uma forma muito perigosa, mas ela conheceu um cara que ele tem esse negócio assim, isso é uma coisa que existe em todo mundo, o tráfico de pessoas. Daí ele entrou em contato com a gente sobre toda a trajetória, quem que ia nos esperar em tal lugar, o que a gente tinha que fazer. Daí a gente tirou o visto e todas as coisas, a passagem para ir para um país, não posso falar aqui em público, mas foi para um país específico. Daí a gente foi para o Brasil, já veio para o Brasil, foi na fronteira. Daí colocaram como um selo assim no nosso passaporte de que a gente estava legal aqui no Brasil. E a gente estava lá no Nordeste e fomos descendo e descendo. Só que para você conseguir todo esse dinheiro, porque é muito caro. É muito caro, nem todo mundo também conseguiu por causa do dinheiro. A gente teve que vender nossas casas, porque foi a casa de nós e a casa também da minha avó, porque ela também veio com a gente. Vendimos tudo que tinha lá dentro e foi complicado assim, mas a gente conseguiu arrumar todo o dinheiro. Também a gente não veio assim porque vamos ver, a gente estava pensando também na parte espiritual, assim, a gente sempre orava pelas coisas, não se jogar e ver o que acontece. A gente orou para ver se era a vontade de Deus. Sempre foi nosso sonho ir embora. E o mais provável era que seja Estados Unidos, porque ficava perto, todo mundo fugia para lá. Mas, quando minha tia chegou aqui, nossa, eu acho que tudo foi um plano de Deus mesmo. E tudo deu tão certo. A gente chegou de uma forma tão segura. Eu tinha 15 anos quando aquilo. Eu não senti medo em nenhum momento. Eu estava super tranquilo. Tudo foi em avião. Eu estava super tranquila. Foi uma viagem muito boa mesmo. Foi tranquila? Sim. Não correu risco? Risco correu, né? Porque estava fugindo? Sempre tem seu risco, sabe? Porque nesse negócio aí, a pessoa que pode esperar você, talvez essa pessoa decida, agora eu vou roubar eles e já, não quero participar mais do negócio. Isso pode acontecer. Ou também outras coisas que acontecem, porque também tem muitos homens aí no assunto, vou estuprar as mulheres, que isso acontece muito. Acontece bastante? Bastante, quando as pessoas fogem. Então, tem muito perigo, assim, mas a gente nunca passou por isso. Eu acho que Deus esteve protegendo a gente em todo momento. Deus guardou e poupou a família de vocês. Sim, porque realmente essas coisas podem acontecer, é muito provável que aconteça, mas com a gente não aconteceu. Entendi, que legal. Deixa eu mandar só um alô para os irmãos que estão nos acompanhando aqui no bate-papo do YouTube. São muitas pessoas, muitas mensagens. Pastor Alberto Jubanski, o Vitor Eduardo Souza está aqui, Terezinha Castro, o Eric Henrique, o Índio está aqui com a gente, o Rogério Gomes, meu amigo, Deus abençoe. A Milva Gomes, bonito exemplo, Deus abençoe. Os cristãos fiéis, pastor Natanael Afonso, abraço, pastor Natanael Afonso
é um missionário que já fez missões ali no Paraguai e em alguns lugares do Brasil. O amigo pastor Henrique Santos, lá da Bahia, Deus abençoe. Bruno Moura está aqui com a gente também. William Canuto, abraço, meu amigo, Deus abençoe. William Canuto foi a conexão para que a Yala estivesse aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. O Jurandir Júnior está aqui conosco também, Deus abençoe. Muita gente aqui com a gente. Daqui a pouco continuamos com o bate-papo aí com vocês também, mandando um abraço para todos vocês. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Cuba. Até agora você só falou as partes ruins de Cuba. Existe alguma parte boa que você consegue pontuar que existe em Cuba? Olha, não existe uma parte boa que faça você ficar lá. Mas tem as pessoas. As pessoas, eu acho que a única coisa boa que tem lá. O povo é muito carinhoso, o povo é muito hospitalário, o povo é muito bom. Em Cuba, nesse tempo agora, assim, que está passando tanto trabalho, o vizinho, ele tem arroz, outro tem feijão, os dois se juntam para fazer uma comida e comer juntos, assim. E eu acho que o povo é muito cálido. E o que mais tinha saudade de lá era isso, meus amigos, minha família, porque o povo é diferente, assim. Claro que o Brasil tem seu povo caloroso, mas eu tenho saudade de lá. Mas, enfim, não é uma coisa que te faça voltar. Não faz voltar, né? Não. É melhor a liberdade que você Sim. tem aqui do que... Mas daqui uns dias você traz os amigos cubanos de lá para cá. Sim, e graças a Deus já tem alguns que já conseguiram sair. E tá aqui em Curitiba também? Não, estão nos Estados Unidos. Estão nos Estados Unidos, né? Ou em outras partes do mundo. E outras partes do mundo por aí. Espalhados. É verdade que a educação em Cuba é superior à educação do Brasil? Eu não acho. Não é? Eu acho que o único bom que tem a educação em Cuba é que ele é muito estrita. Eu tenho visto aqui que os professores, eles às vezes nem ligam se você está fazendo nota. Lá é obrigado você fazer nota. É obrigatório estudar, eles fazem provas surpresas. Eles realmente estão aí para que você estude. Só que para mim não vale a pena um ensino que te faça estudar tanto para depois, quando você chegue na faculdade e você se gradue do curso que você fez e enfrentar o mundo de trabalho ganhando um salário mínimo de 2.000 pesos cubanos para ir no mercado e depois comprar e ver que o frango está 5.000. Então, de que vale o estudo nessa parte estrita? Então, eu acho também que não é tão bom o estudo lá, porque não tem condições. Não tem mesas boas, não tem caderno, não tem nada. As pessoas lá não têm condições para estudar. Então, essa parte estrutural não é boa. Em Cuba tem muita doutrinação. Desde criança, te ensinam a amar o governo e que os Estados Unidos é ruim. Eles não te ensinam a pensar, eles te ensinam a obedecer. Te ensinam que tudo que você tem é graças ao governo, você tem que ser grato a isso. Tá? E se você é contrário, então você ou vai preso ou morre. Então, literalmente, você também é ensinado a ter medo, a calar. Então, eu muitas vezes, quando eu me posicionava como cristã na escola, eu lembro que muitas vezes eu tinha medo, sabe? Porque eu sabia que podia acontecer coisas comigo, mas enfim, eu me posicionava mesmo e Deus sempre me guardando. Mas a educação lá, nossa, para mim não vale a pena. Eu prefiro fazer uma faculdade aqui no Brasil, estudar aqui no Brasil, do que em Cuba. Aqui no Brasil eu vejo que é um pouco mais flexível assim com as pessoas, mas tem oportunidade, que é o que não tem em Cuba. Em Cuba não tem oportunidade para as pessoas. Não tem. Lá em Cuba há muitos benefícios para a população? Dentro dessa ideia do socialismo, do assistencialismo, as pessoas são beneficiadas com algum auxílio do governo? No começo teve. O sistema socialista, ele funciona assim. No começo, ele começa te prometendo coisas. O Fidel, ele também prometeu muita coisa. Terra, casa, picanha, abaixar o preço da comida, salários bons. Ele prometeu tudo isso. E realmente, no começo, isso aconteceu. Só que depois, ele deu aquela facada nas costas do povo, porque essa não era a real intenção dele. Isso é para ganhar o voto e para que ele deixe o povo assim contente. Eu vou ter certo, escolhi certo. Mas não, na verdade não é.
Então, em Cuba, assim, realmente, o socialismo, assim, que tem em Cuba é essa parte, assim, do bonito, mas que, na real, não é uma coisa que funciona. O socialismo aqui que estão querendo colocar no Brasil parece bonito. As mesmas falas, as falas do Lula são as mesmas do Fidel. Só que eu tenho certeza que isso vai durar pouco. Sim. Sabe? Porque é assim como funciona o socialismo. Falando sobre socialismo, no Brasil, você já está estudando aqui, né? E como é ouvir os professores de histórias socialista defendendo o socialismo? Tem muitos professores, né, de história que defendem o socialismo, né? Sim. Para você que viveu essa realidade lá, como é que é ouvir os professores de história socialistas? Para mim, tanto professores como uma pessoa que defende o socialismo lá, para mim isso é muito uma falta de respeito, assim, porque eu que vivi lá, como que você tem a coragem de falar que as coisas estão bem? Eu fico muito irritada com isso. Eu lembro que uma professora de filosofia, foi de história, que ela começou a falar do socialismo em Cuba, de que funcionava, de que lá tem uma escola, as escolas são boas, educação, saúde super boas, tecnologia avançada, sendo que lá é um país que parece que você está indo lá atrás no tempo, porque não tem nenhum avanço tecnológico. Eu fiquei de cara com isso. Meu Deus, eu tenho que rebater a professora. Daí eu comecei a falar com ela, com calma, com amor, explicar as coisas. Olha, professora, eu sou cubana, as coisas não são bem assim. E comecei a explicar todas essas coisas, isso na frente de toda a sala. E ela, meu Deus, é assim, é que é isso, o que falam para mim eu tenho que falar. Ela falava assim. E tem pessoas que realmente que não sabem, que acabam falando o que falam para eles falar. Mas tem pessoas também que acreditam forte, né, de que lá o socialismo funciona. Que eu já até respondi vídeos de pessoas que até foram brasileiros, que foram lá em Cuba e voltam falando de que o socialismo funciona. É impossível que um estrangeiro vá lá em Cuba e volte falando isso. Porque que a realidade você vê. Você vai lá e você consegue ver as coisas, você fala com o povo. É impossível que o povo te fale de que o socialismo funciona ou que tem algo bom do socialismo, sendo que todo mundo está querendo ir embora. A não ser que seja um cubano comunista que está lá sendo adoctrinado lá. E como realmente as pessoas vivem em Cuba? Como é que é a vida dos cubanos hoje em dia? Olha, a vida lá é muito estressada, porque o cubano, ele acorda com a preocupação, o que vou comer hoje? Porque você vai no mercado, você não vai encontrar. Deixa eu ver com que pessoa eu resolvo um pedaço de carne, um pedaço de arroz. Porque isso também você vê em Cuba, o mercado negro, assim. Pessoas que vendem escondido, que roubam e que vendem, porque você não vai encontrar. Então, tua preocupação é essa, assim. Meu pai, ele muitas vezes, assim, quando ele ia sair comprar comida, ele não achava comida no mesmo lugar. Ele tinha que recorrer literalmente toda a cidade para logo na mesa ter um prato de arroz e ovo, porque era o que ele achou, porque não tinha mais nada. Então, é muito estresse. Você gasta toda a sua energia buscando comida. Parece a época, assim, da antiguidade, assim, quando começou a vida. Porque é isso. Você falando aqui meio que parece cena de filme, né? Essa realidade. A pessoa acorda pensando no que vai comer, dorme pensando no que vai comer amanhã também. A alimentação diária lá é quantas vezes por dia? Olha, muitas vezes a gente tentava priorizar o que é o café da manhã e o que é o almoço. Às vezes de janta a gente come um pão, um batido, porque é a realidade. Às vezes a gente não consegue ter um prato assim de comidas nas três refeições assim principais do dia. Mas eu acho que sempre Deus ajudou, porque a gente sempre teve alguma coisa para comer. Sabe? E Deus sempre nos ajudou em tudo. E apesar de que o país ele seja assim, mas a gente confiava que Deus ia prover. Deus é nosso provedor, não o Estado. Então, realmente, graças a Deus, sempre tivemos algo para comer. E nossa posição também não era tão ruim assim como outras pessoas. Meu pai era autônomo, tinha seu próprio negócio, que até o governo deixou, porque isso também é uma complicação lá, ter o teu próprio negócio. E eles tinham um pouco mais de possibilidade assim, de comprar algumas coisas. Tinha contatos, conhecia um amigo lá que trabalhava em sei lá onde e tinha queijo e tinha, sei lá, leite. Daí ia resolvendo assim, com suas amizades. Então, para quem tem uma condição melhor em Cuba, acaba sendo mais fácil sair de lá do que uma pessoa que é menos favorecida? Sim.
Realmente, porque uma pessoa que é pobre assim, talvez a casa nem dá para vender. Ou uma pessoa que é pobre, às vezes também tem esse medo assim, porque como não tem muito, depois quando se não dá certo, porque muitas vezes não dá certo. A pessoa, tanta pessoa como que é pobre, como que também tem uma boa situação, acaba com esse medo mesmo assim, será que vai dar certo? Porque muitos cubanos arriscam tudo, mas depois não dá em nada. Você falando aí, a pergunta que eu fica na minha mente é, você está falando aqui a respeito dos bastidores de Cuba e a minha mente imagina que é uma pobreza desgraçada. Desculpa até a expressão aqui. É uma pobreza desgraçada. Tem gente que é satisfeito com este governo, com este sistema? Olha, ainda que pareça incrível, mas tem pessoas lá que estão aferradas a isso. E elas estão vendo a situação lá, mas elas querem viver das migalhas do governo. Porque tem pessoas que realmente... eu acho que é muita cegueira também espiritual assim, que as pessoas têm. Porque ainda enxergando as coisas, se fazem de que não enxergam. Mas tem pessoas que sim, acreditam de que em Cuba vai ter uma mudança. Há 62 anos e ainda não tem. Você acha que vai ter... Então, tem pessoas assim, que acreditam nisso. O senhor que é mais velho aqui da mesa, quantos anos você tem? 40. 40 anos. 40 anos. O senhor viveu, vamos lá, 37 anos em Cuba praticamente, sim, né? Isso. Então o senhor tem muitas experiências de pessoas do passado que apoiaram esse sistema, esse regime de Cuba e que ainda apoia. Essas pessoas mais antigas, elas têm esperança que as coisas vão mudar em Cuba ainda? Sim, porque o que acontece é que eles falam todo o tempo que Cuba fica assim por culpa dos Estados Unidos. E as pessoas ficam com um sono em sua cabeça, sempre estão acreditando que Estados Unidos vai quebrar a briga com Cuba e que eles vão ajudar a Cuba. O sono que tem os cubanos é que Estados Unidos, em algum momento, ajude a Cuba. Então a responsabilidade, segundo a ideia dos cubanos, a responsabilidade de Cuba viver essa miséria, esse regime comunista, é os Estados Unidos. Sim, mas não é. Eles enganam ao povo e faz acreditar que sim, que é Estados Unidos o que é culpável da situação de Cuba. Mas é os governantes que tiram todo o dinheiro. Quando Lula aqui deu dinheiro para fazer um porto lá em Cuba, Porto de Mariel, o governo tirou o dinheiro das pessoas, porque começaram a pagar muito dinheiro para os trabalhadores cubanos que estavam lá trabalhando, e o governo chegou e, não podem dar tanto dinheiro, den só um pouquinho, e é outro dinheiro para eles. E assim, todo o dinheiro que entra em Cuba, eles pegam para eles, e para o povo, são migalhas. Meu Deus do céu. E Cuba está devendo o Brasil até hoje, né? Disso aí. Você acha que Cuba vai pagar o Brasil? Não, claro que não. Já que vocês estão vivendo no Brasil hoje, a pergunta que não quer calar, se vocês tivessem poder de voto nessa nação, Lula ou Bolsonaro agora nas eleições, especialmente no segundo turno? Bolsonaro, com certeza. Bolsonaro 22. Uhum. Bolsonaro 22? Por que Bolsonaro 22? Por que Bolsonaro e não Lula? Olha, eu acho que o Bolsonaro, os princípios que ele defende são muito semelhantes aos meus. Ele defende a família, ele é contra o aborto, contra a doutrinação e principalmente ele é capitalista. Um dos motivos pelos quais não me faz votar no Lula porque ele é socialista. Eu tenho visto, olha, quando eu cheguei no Brasil eu não votava em nenhum dos dois porque eu não conhecia. Eu comecei a estudar, eu comecei a ver que tudo que o Lula fala é a mesma coisa do Fidel, é a mesma coisa, o socialismo lá bonito, mas que na prática não funciona. E realmente, talvez eu não concorde com Bolsonaro em tudo, mas com Lula eu não concordo em nada, realmente. Geralmente, hoje em dia, quando se fala que Lula vai ser eleito, muita gente vem como oposição e um dos argumentos usados para
a oposição de Lula hoje é que o Brasil pode se tornar uma Cuba, uma Venezuela, uma Nicarágua ou até a própria Argentina. Você acredita mesmo, se o Lula ganhar, o Brasil pode se transformar em uma Cuba ou uma Venezuela? Eu acredito que sim, e por 2 motivos. O Lula, ele encontra da privatização das empresas, algo que para mim, da minha opinião pessoal, é algo muito importante num país, porque o país, para ele crescer economicamente, ele precisa de empresas grandes. Sim. O Lula, ele odeia empresários, odeia pessoas que são ricas, que têm um pouco mais de dinheiro, sendo que essas pessoas realmente, esse mesmo microfone que a gente tem, toda essa mesa, todas essas coisas que a gente tem, foram pessoas que criaram, e que pessoas, empresários, que agora estão sendo milionários. Então, eu acho um absurdo já essa parte, que ele não defenda esse livre comércio, assim, que as pessoas conseguem ter, que conseguem empreender. Eu acho que isso é um fator muito negativo, porque você vê como está Cuba agora, as pessoas nem conseguem, às vezes, ter seu próprio emprego. Porque o governo, ele não é a favor disso, tudo é estatal. E quando tudo é estatal, não existe uma prosperidade econômica. Outro fator, assim, que também acho que pode levar à falência o Brasil, é que o Lula, ele ofendeu de uma forma muito grave o agronegócio, chamando o agronegócio de fascista, sendo que, graças ao agronegócio, são alimentados milhões de pessoas, tanto no Brasil como no mundo. Coisas tão importantes, ele desvaloriza. Então, acho que essas coisas podem fazer que o país, literalmente, leve à falência e que seja uma pobreza extrema. Sim, em todo o país. Verdade. E a questão da censura, da mídia, do jornalista, das redes sociais. Hoje no Brasil, vou até colocar aqui, está havendo aí uma ideia de silenciar as pessoas que atacam falam verdades a respeito do PT, a respeito do Lula. Por exemplo, tem uma rede de TV aí que está proibida de dizer que Lula é ex-presidiário. Pô, mas o cara foi o quê? Não foi preso? É ex-presidiário. Entendeu? Também não pode dizer que ele é corrupto, ou que é ex-corrupto, ou que o PT é um partido corrupto. Olha só, Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões de Lula por processos da Lava Jato. TSE determina a remoção de publicações que associam Lula à perseguição de cristãos. TSE proíbe Bolsonaro de fazer lives do Palácio da Alvorada. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida, sendo que foi o mundo que sofreu com essa pandemia. Pessoas morreram no mundo, principalmente nos Estados Unidos, dentro do governo Trump, dentro do governo de Biden. Então quer dizer que Trump e Biden também são genocidas. Os outros presidentes de outras nações também são genocidas. Talvez as pessoas, em vez de culpar o vírus ou de onde se originalizou o vírus, está culpando um presidente da República que, cara, por responsabilidade, não quis de imediato contratar uma empresa de vacina que não tinha sido aprovada pela Anvisa, e também a empresa não estava dando nenhuma garantia se houver, não se responsabilizava por efeitos colaterais. Aí Bolsonaro pode ser chamado de genocida, enquanto isso o Lula não pode ser chamado de ex-presidiário e não pode ser chamado de corrupto. TSE determina a remoção de publicações com áudio de Lula sobre Palocci. TSE multa Bolsonaro em 20 mil por reuniões com embaixadores. Nossa liberdade, de fato, está em jogo. E ainda tem mais, né? TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro em que Zema, que é governador de Minas Gerais, vai criticar Lula e PT. TSE censura Brasil Paralelo e manda retirar o vídeo sobre Lula e a corrupção do PT. O Brasil Paralelo fez um ótimo trabalho através dessa dramaturgia, falando a respeito da corrupção de Lula e do PT. Aí tiveram que retirar o vídeo e parece que perdeu também a monetização do canal. Carmen Lúcia proíbe propaganda de Bolsonaro que associa Lula ao aborto. E nós temos fala do próprio Lula dizendo que a mulher não precisava ir para outro país para abortar, que elas deveriam ter liberdade de abortar no Brasil. TSE determina que canal Brasil Paralelo apague vídeos que associa Lula a esquema de corrupção. Moraes bloqueia perfil de juíza e de jornalista Alan dos Santos na plataforma.
Ou seja, TCE veta a campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite para que as pessoas não vejam o que o governo Bolsonaro, o governo atual, está fazendo pelo Brasil. Ou seja, tudo que é favorável ao Bolsonaro está sendo bloqueado, cancelado, censurado das redes sociais. Agora, tudo que é favorável, tudo que é contra o PT, tudo que mostra as verdades daquilo que eles fizeram no passado, fazem no presente e tem como plano de governo para o futuro, não é liberado falar agora. Ou seja, nós estamos vivendo o início de uma ditadura no Brasil. Lá em Cuba também havia essa regulamentação das mídias sociais? Sim, e muito forte. Influencers lá, o ano passado teve uma greve que foi nacional, que todo o país saiu para as ruas para se manifestar por liberdade. Influencers, os polícias foram lá na nossa casa, prenderam eles, ameaçaram eles. O mesmo povo, ele foi agredido por os polícias, bateram neles, muitos foram mortos. Entraram polícias na casa de uma pessoa, um pai, ele tinha saído, sei lá, um dia anterior para a manifestação, daí outro dia foi o polícia lá e matou o pai. Foi uma história que aconteceu lá, que contaram, na frente da sua criança. Então, muitas pessoas, por se manifestar, por falar o que pensam, são mortas, presas. Tem jovens que estão presos até hoje, desaparecidos até hoje. Jovens da minha idade, 19, 18 anos, 14 anos. Muito por jovem. falar o que pensa. Por falar e o que contrariar pensa. o governo. Se você contrariar, é muito provável você ser morto, assim, quando já é uma pessoa um pouco mais adulta, a probabilidade de morte aumenta. Já quando é um pouco mais jovem, só prendem, assim, ameaçam. Mas aconteceu que muitos jovens também morreram nas manifestações, porque polícias pegaram uma pedra e deram neles. Eles têm armas, os polícias têm armas, eles podem matar as pessoas. A população de Cuba foi desarmada? Sim, faz muito tempo. Desde o começo da Revolução foi desarmada. Para quando aconteceram coisas como essas, o povo não tivesse como se defender. Porque é isso uma das coisas que faz o comunismo, desarmar o povo. A mesma coisa que fez todos os governos tiranos, o Hitler, todas essas pessoas fizeram a mesma coisa. Eles desarmaram o povo, porque eles sabem que esse governo não é bom, que num momento o povo vai acordar. Daí, quando acorda, vai ser tarde demais, porque não vão ter como se defender. O povo está lutando. Tem pessoas que me falam, se colocam o comunismo aqui no Brasil, é só sair para as ruas. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Inclusive, as pessoas no mundo, ficou muito difícil saber o que estava acontecendo em Cuba nesse momento, porque a mídia estava sendo regulamentada. A mídia caiu, a internet caiu, a pouca internet que tem lá caiu, tiraram a luz das pessoas, a água, como um castigo para elas não continuar se manifestando. Agora, por causa de que não tem mais luz na casa, que tem até pessoas, amigos meus, que já moram em outros lugares um pouco mais longe, assim, que não estão na capital, que passam semanas assim sem eletricidade, estão saindo para as ruas. E o governo sai com tanques de guerra, assim, passeando, para ameaçar o povo, para que ele tenha medo e ele não saia mais. Então, você não é livre, nem para falar que não tenho luz em casa, eu quero luz. Ainda você pagando, você não tem. Sabe o que está passando agora? O que as pessoas fazem? Como não tem luz, eles vão lá e esquentam a comida no sol. É mesmo? Estão esquentando a comida no sol, porque como é que vão esquentar a comida? A comida, ela estraga. Sim. Muitas vezes, porque a geladeira não funciona, não tem eletricidade e a comida estraga. E já é difícil conseguir comida, imagina tendo a comida e estragar ainda. E tem que esquentar no sol. E esquentando no sol, olha que doideira. Loucura mesmo. Acontece na Venezuela, eu já vi até alguns venezuelanos falando que os cachorros, os animais estão ficando extintos. Sim. Praticamente porque eles estão se alimentando com cachorro, com gato e etc. Isso aconteceu em Cuba também? Olha, eu já soube pessoas que me falaram, olha, eu estava comendo uma comida aqui e depois quando fui ver uma carne moída, não era carne normal, era uma carne de cachorro. Em Cuba não acontece talvez de uma forma tão grave como acontece na Venezuela, mas está acontecendo. Está acontecendo. Você já vai comprar uma carne, já você não sabe essa carne de onde que vem, mas você vai comer mesmo porque não tem mais nada. Que triste isso aí, né?
Muito triste. Apesar dos pesares, Cuba é o seu país, é o seu país. Sim. E querendo ou não, acaba sendo pátria, né? Está em nós, independentemente da fase que o Brasil estiver. Eu vou falar mal, eu vou criticar o governo, eu vou falar mal para onde eu for. Se tiver ruim, eu vou falar mal. Mas sempre vai existir um amor pela minha pátria, sempre vai existir uma chama de carinho pela minha nação. Você sente esse amor pela sua pátria? Sim, eu sinto, realmente. Eu amo minha pátria, porque foi o lugar onde Deus permitiu que eu nascesse. E eu vivi muitas experiências bonitas lá, tanto com Deus, tanto com meus amigos. Eu tenho uma história lá. E eu não vou esquecer nunca disso. Por muito que o governo e as coisas lá foram difíceis, mas é minha pátria. Eu amo minha pátria, como nação. E o que você queria hoje para sua pátria? Eu queria só que ela fosse livre. E que dessem uma chance para o povo escolher um presidente, porque lá o povo nem pode escolher, ou quando é para escolher só tem um candidato, daí você vai escolher em quem, e que dessem mais abertura para os cristãos. Eu gostaria muito assim de que na presidência tenha uma pessoa cristã. Hoje, se tivesse um outro candidato além deste, que monta este regime, vamos lá, se tivesse um candidato hoje de direita, ele ganharia as eleições? Eu acho que ele ganharia com muita certeza. O povo agora já está muito acordado. Ganharia? Está muito acordado já. E o que você acha sobre o Brasil hoje? Tem um cara que acabou de sair da prisão, está concorrendo agora às eleições. No primeiro turno, ele ganhou praticamente em porcentagem de votos, ele saiu na frente do Bolsonaro. É um cara que já falou que tentaria implantar o socialismo no Brasil, só que isso levaria tempo, não é uma coisa que faz da noite para o dia ou do dia para a noite, isso leva 15, 16, 30 anos, enfim. O Bolsonaro praticamente foi o impedimento para que ele implantasse o socialismo aqui. O que você acha do Brasil e dos brasileiros que querem que esse cara volte ao poder? Olha, para mim não faz nenhum sentido, principalmente só pelo fato de que ele já roubou, você está dando mais uma brecha para que volte a roubar você. Para mim, esse brasileiro que está votando no Lula é uma pessoa que não estuda, sabe? Porque é só estudar, você pesquisar, porque eu falei, eu não votava nem por Lula nem por Bolsonaro, eu comecei a pesquisar. E é só pesquisar, cara, que você vai ver a realidade. Uma pessoa que não quer, que ainda está votando no Lula é porque não estuda e porque ainda estudando talvez não quer enxergar a realidade. Eu tenho no meu ambiente assim, pessoas que votam no Lula. E eu fico assim, meu Deus, mas eu sou cubana, eles estão me vendo. Eu estou falando com eles no dia a dia e eles ainda não acreditam. Então, é muita cegueira espiritual e são pessoas que não querem enxergar. É um cego, ainda que você fale que o céu é azul, ele vai acreditar mais por o que você falou. Então, o esquerdista, ele acredita no Lula, mas porque estão falando isso, mas ele não está enxergando. Ele não está querendo ver a realidade, que é como também acontece com muitos cubanos. Eles estão lá vivendo o que acontece lá, o fogo que acontece lá, eles não estão querendo enxergar. Então, é uma questão também de ignorância, de não estudar e não enxergar as coisas como realmente são. Querer viver na fantasia. Então, acho isso um absurdo, querer viver na fantasia e não ver uma realidade, porque o certo seria ver realmente como que funciona o socialismo. Você tem que entender o socialismo, você também tem que entender o capitalismo. Não é só votar no Bolsonaro e já, você tem que estudar também as coisas. Tem que estudar o Bolsonaro, estudar as propostas, estudar o que ele tem feito no governo, o que ele pode fazer, estudar o quanto o Brasil está crescendo economicamente e o quanto o Brasil ainda pode crescer economicamente. Não ficar apenas nas narrativas das mídias esquerdistas. Gente, a gente está vivendo um período muito difícil. Poxa, é inadmissível. Eu, quando eu falo isso, eu fico até indignado, sabe? Eu fico irritado mesmo, porque é inadmissível, por mais que a pessoa seja ignorante, não perceber que tem alguma coisa errada. Caramba, você liga a televisão nessas mídias televisivas, os caras não falam uma coisa boa do Bolsonaro. Não tem como um governo que só fez coisa ruim, velho. Só coisa ruim, os caras não apontam uma coisa boa. Quando vai falar que a economia cresceu, eles falam com desânimo. Cresceu, mas daqui a pouco vai cair. É mais ou menos assim.
Então, poxa, por que não pesquisa? Por que essa mídia só fala mal do Bolsonaro? Tenta estudar um pouquinho, faça uma pesquisa, o que o governo fez, o que o governo está fazendo. O Bolsonaro, a narrativa é o Bolsonaro é genocida. É uma mente infantil acreditar nesse discurso que o cara é genocida, sendo que ele queria era proteger os brasileiros de algo que não tinha uma garantia, de algo que a empresa não se responsabilizava, de algo que a Anvisa ainda não tinha preparado. O Bozo falou que pintou um clima com as venezuelanas. Cara, é só idiota para não pesquisar e ver o contexto do que ele estava falando ali, e que também é uma linguagem militar. Pintou um clima, pintou uma oportunidade de conversar, pintou uma oportunidade de entrar na casa e saber o que está acontecendo. Se você ver o vídeo completo, você vai ver que ele entrou na casa, conversou, perguntou se estava faltando alguma coisa. Tinha uma equipe com o Bolsonaro. O Bolsonaro é canibal. Cara, que mundo você tá, pelo amor de Deus, velho, pra acreditar que um cara que chegou ao governo, à presidência da República, tem 28 anos trabalhando como deputado federal, 2018, procuraram tudo sobre a vida desse cara, nesses anos que ele tá na presidência, investigaram a vida do cara todinha. E agora cair nessa narrativa que o cara é canibal. Falta entendimento, viu? E outra coisa, o Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Gente, meu Deus do céu, não dá para acreditar que você acredita nessas ideias. 51 imóveis para sua família toda. Bolsonaro, irmãos de Bolsonaro, esposas dos irmãos de Bolsonaro, as outras esposas que ele tinha, filhos de Bolsonaro. Cara, durante 32 anos, a família, a parentela do cara não poderia conquistar as coisas, não. É só você que tem que conquistar a sua casa, é só o Bolsonaro que tem que conquistar a casa dele. Como é que você cai nessas narrativas idiota? Não, é que o Bolsonaro é propagador de fake news, e você caindo nessas fake news aí que não é censurada. Como é que entende isso? Me ajuda, você que é cubana. Olha, eu que sou cubana, tentando convencer as pessoas com o que eu vivi, ainda nem dá. Pois são pessoas que realmente eles decidem não enxergar. E assim, eu acho que agora, nesse momento, a gente nem deveria estar lutando por convencer um esquerdista. Ele está fechado. Sim. Ele não vai enxergar mais. A gente tem que tentar alcançar aquela pessoa que votou nulo. Para aquela pessoa que nem votou nem Lula, nem Bolsonaro, aquela pessoa, eu acho que dá para alcançar essa pessoa ainda, que está na dúvida. Porque votar nulo e votar nulo, eu acho que isso é uma omissão. E para quem é cristão também não dá votar nulo, porque na Bíblia fala que quando você pode fazer o bem e você não faz, é contado como pecado. Se você sabe que pode fazer uma coisa boa, se você sabe que tem um candidato que está muito mais perto dos teus princípios, por que você não vai fazer? Porque você não vai ajudar para o bem da nação. Que você já vê o outro cara, o Lula, que não é totalmente em conta de princípios cristãos. E quando você vai ler o que é socialismo, quando você vai entender o que é comunismo, no Partido Comunista fala assim, de que eles querem abolir a família, eles querem destruir a família. Então, um cristão, realmente, ele tem que pensar, quem votou nulo, pensar no futuro da nação. E também pensar em que sua missão, que é uma decisão, isso pode carregar, assim, pode definir realmente o futuro também da nação. Acho que ele também deve se sentir responsável por isso. Sim, claro. Eu também penso nessa questão aí, que quem é convertido ao PT não vai se desconverter e não vai converter-se à direita, não. Não é nem converter-se ao bolsonarismo, até porque bolsonarismo não é uma religião. Eu não sou bolsonarista. Naquilo que Bolsonaro erra, falha, eu critico também, viu? Porque eu não tenho um político de estimação. Porém, esqueça Lula agora, esqueça Bolsonaro. Pegue só as ideologias que a esquerda, o PT, defende, e pega aquilo que o Bolsonaro tem defendido durante esses dias. Valores, princípio, família, liberdade de expressão. Para o aborto, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, imposto. Como você quiser casar, vai casar. Mas imposto para o pastor e o padre fazer o casamento, que fere os princípios, que fere os valores bíblicos, que para nós são absolutos e são inegociáveis. Pega esses valores, pega
o plano de governo do Lula, não tem nem como pegar porque só tem uma prévia do plano de governo. O plano de governo dele não está completo, é oculto. Só vai apresentar o plano de governo depois que ganhar. Difícil. Você que votou nulo, você que votou em branco, você que justificou, está aí no meio desses 30 milhões de abstenções. Cara, você precisa ir nas urnas e definir o seu futuro, o futuro da sua família. Como ela falou, não é a nossa geração hoje, é a geração dos nossos filhos. Não é isso? Agora a pergunta que não quer calar, Ayala. Por que Bolsonaro é a melhor opção para os brasileiros? Porque o Bolsonaro ele está pensando no futuro dos brasileiros. Eu estou vendo assim o que ele defende assim realmente está pensando no futuro do Brasil, que é muito contrário do Lula, que ele não está pensando no futuro, ele está pensando no agora, em encher a barriga, mas depois isso realmente nem sempre, por exemplo, vamos supor que você agora está ajudando uma família de pessoas com ajuda. Mas aquela pessoa em algum momento vai ter que sair da sua casa e começar a evoluir. Mas como que você ficaria assim quando você começa a dar aquela ajuda para aquela pessoa e ela não quer sair mais e ela começa a realmente depender de você? Chega uma hora que já você também não vai ter para sustentar aquela pessoa. É o que acontece com o governo do Lula e do governo que são socialistas, vai chegar uma hora que não vai sustentar mais. Então, o socialismo, ele dura pouco. Então, o Bolsonaro, que ele é capitalista, eu acho que ele está pensando muito mais no futuro, sabe? Na economia, no empreendedor, para quem quer crescer. Eu acho que no governo de Bolsonaro, as pessoas vão continuar tendo um futuro. Eu também penso assim, se eu fosse perguntar para você hoje, Ayala, você escolhe que todo dia, que pode ser que eu venha todo dia te dar um peixe para você comer, ou você prefere um anzol para você pescar? Um anzol para eu pescar. O problema é que as pessoas querem receber nas mãos. Ai, gente, por favor, desperta. Melhor do que benefício é oportunidade. Melhor do que auxílio é você ter a oportunidade de crescer e auxiliar pessoas, cuidar de pessoas. Melhor do que você receber é você doar, é você ter para doar, é você ter para entregar. Então, melhor de receber o peixe na mão, melhor é receber o anzol para pescar. Então, pelo amor de Deus, não fique dependente de... na época do Lula, Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, incentivava a gente. Não incentivava, não. Ele estava fazendo você mais dependente do Estado. E quanto mais dependente do Estado as pessoas ficam, mais miseráveis elas são. Agora, quanto mais independente do Estado, melhor. E melhores as pessoas ficam bem consigo mesmo, evolui, cresce, conquista, realiza, tem para doar, tem para ostentar. Isso, a ostentação com moderação não é errado, não. Principalmente para quem já sofreu, principalmente para quem comeu pão que o Lula amassou, entendeu? Aí quando tem a oportunidade de comer pão, de compartilhar o pão, não é errado você ter, não para esbanjar, mas para compartilhar, viajar, fazer a viagem do sonho, realizar, ir num restaurante chique com a sua família, isso não é errado. Agora, se você ficar esperando aí uma picanha com cerveja durante o final de semana, isso é só ilusão, é só um encanto daquele encantador de jumentos, tá? Melhor do que benefícios é oportunidade. Pensa nisso, fique com isso. Ayala, se você fosse deixar uma mensagem específica para quem está nos vendo aí agora, qual seria a sua mensagem? Eu queria falar para toda pessoa que me ouve que seja sábia nas suas decisões, que reflita muito nessa live que a gente tem feito agora, que continue estudando, continue pesquisando, que teu voto é decisivo. Ainda se você vota no Bolsonaro, mas você não votou por preguiça ou porque, sei lá, o que possa ter acontecido, alguma situação, mas que você vá lá nas urnas, no dia 30, que você, né, que nada assim pare você, que teus princípios sejam muito mais fortes do que uma ideologia, de que seja muito mais forte de qualquer coisa. Defenda isso até no final.
Eu tô observando aqui, você tem 19 anos, né? Sim. Você é jovem, cristã e se posiciona de política nas suas redes sociais. No Brasil está havendo esse despertar para a juventude se posicionar na política agora. Nicolas Ferreira, eleição passada teve alguém, Léo? Não teve, né? Jovem assim, se posicionando na política. Teve a prefeito aqui, né? Aquele esquerdista que invadiu a igreja, que foi absolvido agora. A vereador, né? Então, as eleições para prefeito, aquele doente lá. Esquerdista lá que invadiu a igreja. Renato Freitas, né? Vou falar até o nome dele aqui. E eu acredito que, através do Nicolas e tantos outros jovens, tem até o Holiday também, o Kim Kataguri, que vacilou aí, mas tá perdoado, Kim, tá voltando, né? Nunca é tarde para voltar. E teve essa galerinha aí que despertou para a política. Você acha importante os jovens brasileiros, principalmente cristãos, ter esse despertar para se posicionar politicamente? Sim, claro que sim. Tem cristão que fala que o cristão não deve se misturar com política, mas, na verdade, o cristão precisa de falar de política para depois não ser censurado amanhã, para depois não ser preso, não ser restrito, censurado, como acontece em Cuba. E política não é aquela coisa de partido, governo, sim, tem a ver, mas política também é sobre influência. E você, cristão, também pode ser parte dessa influência, pode fazer parte desse câmbio, dessa transformação que você quer na tua nação, você pode fazer parte. Então, você precisa também se envolver com política, falar teu posicionamento. Mensagem para as meninas se envolverem na política aí. As meninas são mais tímidas, politicamente falando, né? Eu acho que sim. Eu não tenho visto muitas meninas. Mas, assim, para as meninas, assim, eu falo, não tenha medo. Eu acho que as meninas, elas são um pouco mais sensíveis, assim. Tem muitas meninas que têm me falado, assim, as coisas que falam para elas, que deixam muito elas assim para baixo por causa de elas se posicionar. Eu falo para essas meninas que sejam fortes. Olha, ontem eu tive um caso muito forte assim de xenofobia. Para quem não sabe, é o preconceito com estrangeiro. Eu fiquei muito para baixo assim, mas nesse momento, quando eu sofri isso, Deus me falou no momento: você não pode parar. Isso te está preparando para algo no futuro. Então, você não tenha medo de se posicionar pelas coisas que talvez te falem, que talvez te deixem para baixo. Se fortaleça no espírito, se fortaleça nos teus sentimentos, porque eu acho que Deus quer usar você. Deus quer usar a vida de você, então não fique no medo. Seja forte, seja corajosa, defenda teus princípios como mulher, e é isso. A gente está caminhando para o fim, mas antes disso, eu lembrei agora que você fez um vídeo sobre os comentários mais absurdos que você recebeu em seus vídeos sobre seus posicionamentos hoje politicamente, em relação a Cuba, em relação a todas as suas experiências. Quais foram esses comentários assim mais absurdos que você recebeu? Pode destacar alguns? Olha, as pessoas me falam muito assim: volta para Cuba, que você não tem que estar aqui. São comentários assim que realmente eu nem ligo assim, mas às vezes, como aconteceu ontem, foram coisas que me deixaram um pouco assim para baixo. Tem coisas absurdas também que falam: mas lá as coisas são muito boas, a educação lá é melhor que aqui do Brasil. São coisas absurdas, porque, olha, você acha que eu estou aqui porque eu quero viajar para o Brasil? Não, eu prefiro fazer meus estudos aqui no Brasil. Falam também muitas idiotices lá de que a saúde lá é muito boa, sendo que na pandemia, sabe o que aconteceu na pandemia? Imagina que os países, eles ajudaram e ajudaram também o povo. Sabe o que fez o governo de Cuba? Ele pediu ajuda para o povo. Ele falou: quem quer doar, sei lá, alguma coisa para o governo depois sustentar as famílias, pode doar. Você acredita que isso aconteceu? Acredito. Meu Deus! O governo pediu doação para o povo? Nossa! Aqui o nosso governo, ele deu um auxílio, né? Emergencial por causa da pandemia. Lá o governo não deu auxílio? Não, ele pedindo dinheiro para o povo, que realmente não era para ele ajudar o povo, era porque ele também estava mal, ele precisava da ajuda de alguém. Meu Deus do céu. Olha. Que situação. De tudo que nós falamos aqui, das suas experiências em Cuba e no Brasil, o que o senhor tem para falar para esse povo que está na sua frente aí, ó?
O povo tem que acordar porque é um momento muito decisivo. Tem que refletir e saber que é momento de tomar uma decisão certa e votar em essa pessoa que está lutando assim por os princípios que você está acreditando, que é a família, sobre a nação brasileira, para que cresça, para que produzca, para que avance. Pero el socialismo, aquí estamos falando cubanos, moramos en Cuba y experimentamos o que é socialismo, o que é comunismo, e é muito ruim. Tem que acreditar em isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Helena. Obrigado, Osni. Foi uma honra receber vocês aqui. Espero poder receber outras vezes para um bate-papo sobre outro tema. Sim, claro que sim, com certeza. Tá bom? Deus abençoe. É isso aí, gente. Deus, pátria, família, liberdade. Dia 30, vota e confirma. 22 é Bolsonaro. Até mais. Deus abençoe. Muito bom. Geração, fui escolhido para mudar essa nação.